Camada 4 extras. É isso aqui que a gente vai começar a ver. Toma. Em 2024, o Sampaio Corrêa acabou rebaixado para a Série D. Porém, sua última esperança para reverter a situação foi entrar no STJD, endossando uma denúncia já feita por CS. A 3 a gente já viu, Bárbara. A 3 já tá vista há muito tempo. A gente viu tudo isso aqui. E a 4 profundezas também. É 4 extras que a gente tem que ver. Tem extra na 2 também? Ah, depois a gente vai pra extra da 2. Foi daqui em diante. E a Aparecidense, de que Yuri Ferraz, do Caxias, foi escalado irregularmente. A regra da Série C diz que o jogador pode atuar em no máximo 3 partidas por um clube antes de se transferir para outro da mesma divisão. Porém, Yuri Ferraz atuou por 4 partidas pelo ABC para depois se transferir ao Caxias. Entretanto, esse caso não foi para frente porque por algum motivo não foi registrado na súmula de uma dessas partidas a entrada do jogador. Nossa. Por isso, ele tecnicamente só tinha entrado em 3. Por conta desse erro do árbitro, em 2025, o Sampaio Corrêa vai disputar a 4ª divisão. Que várzea, hein? Globo errando o hino. Uma das principais características das transmissões da Globo eram os hinos na hora do gol. Que saudade, né? Era muito melhor nessa época, mas era muito melhor mesmo. Time tinha uma versão instrumental de seu hino tocada ao marcar. Porém, houveram episódios em campeonatos brasileiros em que a Globo tocou o hino errado. Nem todas possuem registros na internet, infelizmente, mas há relatos de um punhado de vezes em que a emissora cometeu essa gafe, gerando situações bastante inusitadas. O torcedor do Cruzeiro ainda faz festa, o do Palmeiras vive a esperança do empate. Partiu Diego, bateu, passou da barreira. Diego Souza, craque. Diego Souza, do Palmeiras. Tu és forte, tu és grande. Alegria pro torcedor do Cruzeiro. O Diego pegou na bola com o lado. Aí voltou o hino. Pô, o Diego Souza era muito pique. Maluco. Craque de bola. Em 2014, Botafogo e Fluminense se enfrentavam pelo Campeonato Brasileiro. Em determinado momento do jogo, houve um pênalti para o Fluminense. Porém, quando o Fred ajeitava a bola, o Globo Esporte postou que o atacante tinha perdido o pênalti. E o pior é que ele realmente perdeu. E é isso, possível, gente. Aqui, ó, nós estamos ao vivo. O Fred vai bater o pênalti ainda. Não, é caô. Será que ele já perdeu? Ó, o Fred perde o pênalti. Ele vai bater. Ele vai bater ainda. Não tem jeito. É caô, é armado. Esse vídeo é armado, não é possível. O que aconteceu foi que o estagiário escreveu errado na matéria. Era para ser Fred pede pênalti. Isso em um outro lance bem antes. Nada a ver com previsão de futuro ou manipulação de resultados. Aí. Foi tu? O Campeonato Não Brasileiro cometi esse de tipo de erro 1980 não, beleza? Eu era excepcional na minha função. até 83 era chamado de Taça de Ouro e não tinha vagas fixas. Os clubes se classificavam para a primeira divisão via campeonato estadual. Entretanto, em 1981, Corinthians e Palmeiras não foram nada bem naquele Paulistão. Por isso, não conseguiram a vaga para a Taça de Ouro, tendo que passar pela segunda divisão, a Taça de Prata. Porém, essa Taça de Prata dava acesso para a Taça de Ouro naquela mesma temporada, aos vencedores dos grupos da fase 2. E dessa forma, o Corinthians conseguiu acesso para a primeira divisão naquele mesmo ano. Valeu, Gu. O Palmeiras, por outro lado, acabou eliminado. Mas um ano antes, em 80, ele também teve que disputar a Taça de Prata e dessa vez ele conseguiu o acesso. Dessa forma, tecnicamente eles disputaram primeira e segunda divisão no mesmo ano. É rebaixamento nos dois aqui. É mistério. Aqui é o abismo, hein? Voltando a falar da Copa João Avelange, foi descoberto anos depois que o Clube dos 13 encobriu uma irregularidade na equipe do Vasco.
O lateral, Jorginho Paulista, não estava regularizado e atuou em pelo Claro que tava, porra. Lógico que tava, isso aí é... menos 4 partidas daquela fase inicial. Caso o Vasco tivesse sido punido, ele perderia 20 pontos e terminaria em 23º, à frente apenas de Corinthians e Santa Cruz. E, caralho, Coringão, hein? por consequência, ficaria fora da disputa do título. O Tá atleta brincando? não poderia jogar, pois foi expulso da Udinese da Itália por utilizar um passaporte europeu falso. E como a equipe italiana nunca encaminhou a liberação ao Vasco, ele atuou por todo o torneio sem a documentação regularizada. Porra, mas ele foi expulso, gente. O cara foi expulso, porra. Ele tomou justa causa lá, ele foi pra outro clube, pra outro emprego. Tá doido? Tá tudo liberado, porra. Inclusive, saiu dos pés dele um dos gols do título na Foda. Bonito gol, inclusive, Jorginho Paulista. Bonito gol. Bonito gol. final. O presidente do Clube dos 13, no ano seguinte, chegou a admitir que a entidade estava ciente do problema, mas optou por não tomar nenhuma atitude para não tumultuar mais ainda aquele campeonato. Com certeza, né? Atitude correta. Além do Clube dos 13, é dito que Gama, Goiás e Coritiba sabiam da situação, mas não levaram o caso adiante por medo de serem prejudicados por Eurico Miranda. É, moleque, é. Vascão campeão, tá? Timaço. Porra. Com ou sem Jorginho Paulista, seríamos campeões. Está gremido, está gremido, está gremido. Essa foi uma frase que ficou muito popular nos anos de ditadura militar. A Arena era o partido do regime, e a frase brinca com a ideia de que onde a Arena estava enfrentando dificuldades ou impopularidade, o governo colocava o time de futebol da cidade no campeonato nacional para distrair a população e desviar a atenção dos problemas políticos e sociais. Essa estratégia de lidar com a insatisfação fez com que tivéssemos edições do Campeonato Brasileiro extremamente infladas, com muitos times. Os 26 participantes de 1972 viraram 40 em 73, em 76 já eram 54, depois 62, 74 e finalmente os 94 times participantes no ano de 1979. Como exemplos palpáveis disso, podemos mencionar o Itabuna, que em 78 entrou na competição após um mutirão realizado pelos produtores de cacau da região, e o Volta Redonda, que em 1976 foi fundado já disputando o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão por representar a cidade da Companhia Siderúrgica Nacional. Isso fora diversas construções de estádios para agradar oligarquias locais. Pelo menos 50 estádios com capacidade para mais de 20 mil pessoas foram levantados fora das capitais do Sul e do Sudeste no período do regime. A polêmica do Brasileirão de 2005 já foi explicada Hoje não, Marcelão. Vou ver amanhã o vídeo dele, mano. Amanhã com certeza. na segunda camada do iceberg, mas ganhou um novo capítulo em 2007. Na oportunidade, o até então presidente do Corinthians, Alberto do Alibe, estava sendo investigado por lavagem de dinheiro. A Polícia Federal grampeou seu telefone e flagrou uma ligação em que o cartola corintiano admitia que o Brasileirão de 2005 foi roubado, se referindo àquele fatídico jogo contra o Internacional no Pacaembu. Como é que ganhou no passado? Ganhou, mas olha, se não tivesse aquela anulação de 11 jogos, nós estamos fora, porque campeão de fato e direito seria Internacional. Porque os últimos 5 jogos, nós temos 14 pontos na frente e chegamos, entendeu? Com 1 ponto só, roubado. É. Ih, rapaz, aí, tá vendo? A final do Campeonato Brasileiro de 1988 era decidida entre Bahia e Internacional. O tricolor baiano venceu o jogo da ida por 2-1 na Fonte Nova, e o Inter teria que reverter o resultado no Beira-Rio para ficar com a taça. Segundo relatos dos jogadores da época, ao chegarem na porta do vestiário visitante, os jogadores do Bahia se depararam com uma oferenda, a popular macumba na porta. Mas de pouco adiantou. O Bahia conseguiu segurar o 0-0 e se sagrou campeão brasileiro ao final dos 90 minutos. Aí. Na noite de 6 de março de 1982, Operário o Vasco e Vasco é muito protagonista, né, mano? Tipo assim, cara, o Vasco, ele centraliza o futebol brasileiro em seu gigantismo. No Morenão, quando mais de 24 mil pessoas avistaram um estranho objeto em formato de disco sobrevoando o céu. Ele de repente começa a emitir uma forte luz sobre o campo.
assustando a todos. O árbitro José de Assis Aragão lembra que parou o jogo e só retomou quando o objeto sumiu. O Operário venceu o Vasco por 2-0, mas nos jornais só se falava do tal caso do disco voador, que também é considerado o maior avistamento coletivo de um OVNI. Apesar disso, não existe nenhum registro. Caralho, moleque. O maior avistamento coletivo de um OVNI foi num jogo do Vasco. No Morenão. Cara, o Vasco é muito foda, moleque. Vocês não estão entendendo o tamanho disso? Fotográfico ou em vídeo do acontecimento. Porém, os gols da partida estão disponíveis, o que nos leva a crer que existem as imagens desse jogo completo, que provavelmente mostram o trecho em que o objeto voador sobrevoa o Morenão. Mas este não se encontra disponível. Embora os relatos de quem viu o primeiro tempo na íntegra nos arquivos da Globo dizem que não houve nenhuma paralisação no primeiro tempo, ou pelo menos registrados naquela fita, isso contraria a versão de mais de 20 mil pessoas, diversos jornais e vários dos jogadores em campo naquela partida. Rola por aí na internet uma suposta filmagem dessa aparição, mas não se enganem, esse vídeo que eu vou mostrar a seguir não se trata do caso abordado aqui. Afinal, o estádio que aparece nas filmagens claramente não é o Morenão e o vídeo aparenta ter sido gravado mais recentemente. Tá. Ah, qual é, cara? A final do Campeonato Brasileiro de 1992 ficou marcado por uma tragédia. Flamengo e Botafogo iriam disputar o jogo do título brasileiro no Maracanã. Mas antes da bola rolar, uma das grades de proteção da arquibancada, destinada à torcida rubro-negra, cedeu e 82 torcedores ficaram feridos e 3 acabaram falecendo. 2 deles adolescentes de 16 e 17 anos. Tudo teria surgido a partir de uma confusão. E no meio dessa briga, um torcedor armado teria ameaçado atirar para cima, fazendo com que as pessoas corressem para a grade, que cedeu. Um laudo apontou que as grades da arquibancada estavam mal instaladas. Haviam peças corroídas pela oxidação, além de uma superlotação de torcedores. Eram 150 mil pessoas no estádio, para 6 médicos e 8 enfermeiros. E bizarramente, mesmo com essa tragédia, o árbitro José Roberto Wright optou pela realização do jogo, que aconteceu normalmente e terminou com o título do Flamengo. Que loucura, moleque. No Brasileirão de 2017, a Ponte Preta lutava contra o rebaixamento e precisava vencer o Vitória para continuar. E quem é que é o protagonista dessa dedada? Na briga. Ele, né? E a Ponte abriu 2-0, até que o zagueiro Rodrigo, da Macaca, deu uma dedada no atacante Trellis do Vitória. E, Caralho, moleque, mas o Rodrigo, ele... obviamente, foi expulso. Isso tudo com 19 minutos do primeiro tempo. Com um jogador a mais praticamente o jogo inteiro, o Vitória conseguiu virar... com 2 gols do Trellis ainda. E a Ponte acabou rebaixada para a segunda divisão do campeonato. Moleque, a Ponte Preta foi rebaixada por uma dedada do Rodrigo, moleque. Que loucura isso. Campeonato Brasileiro. Em 1993, o América disputava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E o regulamento daquele ano dividia a primeira fase em 4 grupos. Os primeiros 2 formados pelos membros do Clube dos 13, onde 3 se classificavam e ninguém caía. Nos outros 2 grupos ficavam o resto, com 2 se classificando e 4 caindo. O problema é que o América acabou caindo, pois ficou na 5ª colocação do grupo D com 14 pontos. Mas na classificação geral, esses 14 pontos o colocavam à frente de gigantes como Inter, Vasco, Fluminense, Botafogo e Galo. Era pro Fluminense cair, porra. 8 pontos tem que cair, Botafogo aí, tá vendo? É mais uma vez aí. A virada de mesa, né? Além de vários outros times que também não foram rebaixados. Por isso, o América decidiu entrar na justiça comum, alegando que tinha mérito esportivo para permanecer na primeira divisão. Olha os 4 rebaixados aí, ó. Fluminense, Bahia, Botafogo e Atlético Mineiro. Bota na conta. Mas se você tá prestando atenção nesse vídeo, você sabe que foi uma péssima ideia. A CBF, como retaliação,
baniu o América Mineiro do Campeonato Brasileiro por 2 temporadas. Nossa. Por isso, em 1994 e 1995, o América ficou sem calendário de competição nacional e só voltou para a Série B em 1996. Em 2008, o Santos lutava para não cair, e a vitória que deu um respiro, salvou o time da queda, veio Primeiro rebaixamento do Vasco, velho. Que tristeza do caralho. diante do Internacional na Vila Belmiro, com um gol bizarro de Michael Jackson Quinones. O equatoriano deu um chute completamente torto, a bola sairia pela linha lateral, mas desviou no zagueiro vai e matou o goleiro cu, colorado. cara. Que azar Michael do Jackson Vascão. Quinones marcou apenas 2 gols com a camisa do Santos, e esse foi um deles. E talvez um dos mais importantes na história recente do clube. Afinal, se essa bola não tivesse entrado, o Santos teria caído para a Série B e dificilmente teria conseguido ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores nos anos seguintes. Já Michael Jackson faleceria em junho de 2009, menos de um ano depois. Não esse Michael Jackson, esse continua jogando até hoje. O que morreu foi o Michael Jackson cantor. Porra, cara. Tá de sacanagem, velho. No ano de 2007, o Porra, meu irmão, que baixo astral. Bahia estava na Série C pela 2ª temporada seguida, o ponto mais baixo na história do clube no Campeonato Brasileiro. Mas o tricolor estava prestes a se livrar dessa agonia, pois um triunfo contra o Vila Nova garantiria o acesso para a 2ª divisão. Mais de 60 mil pessoas lotavam a antiga Fonte Nova, em um dos maiores públicos da história da Série C. A partida acabou 0-0, resultado esse suficiente para decretar o acesso do Bahia para a 2ª divisão. A torcida do Bahia comemorava feliz, e tudo era festa até que uma parte da estrutura de concreto da arquibancada superior cedeu e abriu um buraco. Dezenas de pessoas despencaram de metros e metros de altura e se feriram. 7 morreram. Essa foi a maior tragédia acontecida dentro de um estádio no Brasil. E infelizmente era a bola cantada. Porque em um relatório elaborado pela Sinaeco naquele mesmo ano de 2007, entre os 29 estádios avaliados no país, a Fonte Nova era o pior. E essa tragédia só não foi maior porque, por sorte, o jogo terminou 0-0. Isso porque o Bahia desperdiçou um pênalti durante a partida. Moleque, se você comemora um gol nessa estrutura aí, fudeu, né? Caso essa bola tivesse entrado, a comemoração pelo gol poderia ter gerado mais pressão sobre as arquibancadas, causando um desabamento até maior. Pô, aí fudeu. Nossa, isso aí foi muito triste, No moleque. dia 27 de outubro de 2004, São Paulo... Tem gente que nem sabe ou que nem lembra o que, porra, talvez não fosse nascida nessa época aí no chat, né? e São Caetano jogavam pela 38ª rodada do Brasileirão. Aos 14 minutos do segundo tempo, o zagueiro Serginho do São Caetano cai desacordado em sua área, completamente sozinho. O atacante São Paulino chega a tropeçar nele, e é nesse momento em que os atletas percebem que tinha algo errado e pediram pelo atendimento. O clima de tensão já havia tomado completamente aquela noite fria no Morumbi. A angústia era cada vez maior. Alguns jogadores começavam a chorar, mostrando que a coisa era séria. A ambulância do estádio estava trancada, minutos essenciais que foram perdidos e poderiam ter salvo a vida de Serginho. O jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu no hospital minutos depois, ainda com a camisa do azulão. Foi um baque gigantesco para o futebol brasileiro. Nunca algo dessa proporção tinha acontecido nesse sentido. Em rede nacional, em um jogo de Série A, começou-se então a apurar os motivos da tragédia. Descobriu-se que os exames de rotina do São Caetano, realizados em fevereiro daquele ano, já apontavam que o jogador tinha alguns problemas no coração. Porém, nada foi feito e o clube optou por delegar ao atleta a decisão de parar ou continuar jogando. Evidentemente, Serginho queria seguir sua carreira, afinal ele tinha uma família para sustentar. Seus colegas de equipe relatam que ele comentava que as chances de algo acontecer eram mínimas. O médico e o presidente do clube foram indiciados por homicídio doloso, mas foram inocentados. O São Caetano foi punido com a perda de 24 pontos pela morte do atleta, o que levou o time da 5ª colocação para a 18ª. E para muitos, ali foi o início da derrocada do clube do ABC, que vinha de uma fase excelente, sendo a sensação dos anos 2000. Vice-campeão da Libertadores, vice-brasileiro 2 vezes e campeão paulista, com Serginho sendo um símbolo dessa ascensão do São Caetano. Depois de sua morte,
o clube nunca mais disputou uma Libertadores, acabou rebaixado já em 2006 e não só nunca mais disputou a Série A, como hoje está apenas na 4ª divisão paulista. Os 30 minutos restantes do jogo, que foram interrompidos ainda 0-0, foram realizados alguns dias depois, com o São Paulo saindo vencedor por 4-2. O único trecho da primeira parte do jogo disponível na internet é o momento da morte de Serginho. O restante não se encontra disponível, sendo, portanto, uma lost media. Não omitir o jogador saber que decidiu continuar? Meu rei, não existe isso, cara. Não existe, ele decidiu continuar, cara. O clube deveria ter agido de uma forma mais ética e profissional nesse sentido, tá ligado? O clube não pode deixar dentro da sua rotina profissional um jogador que corre risco de parada cardíaca e de morrer dentro de campo, porra. Ponto, tá ligado? Não existe isso, pô. Pô, você faz o exame e fala assim, pô, cara, tu tá fudido do coração, quer continuar? Quero. Ah, então tá tudo bem, pô. Entra em campo aí, foda-se. Tá louco, cara. Não existe isso não, cara. Maluco. Tem que ter responsabilidade, cara. No Brasileirão de 2003, o Flamengo recebeu o Paraná no Maracanã. O porém é que o time paranaense teve 11 jogadores que amanheceram com diarreia. Se cogitou a possibilidade de adiar a partida. Afinal, a delegação do Paraná que viajou para o Rio só contava com 18 jogadores, mas por falta de calendário, se optou por não adiar a partida. E mesmo doentes, o tricolor venceu fora de casa por 3-0. Fica a curiosidade que no outro turno, sem diarreia, o Paraná venceu o Flamengo por 6-2. Que esculacho com o Flamengo, que bonito, hein, mano? Em 1979, pela terceira rodada do Grupo H, se enfrentavam Goiás e Cruzeiro, naquela que ficaria conhecida como a partida mais violenta do Campeonato Brasileiro. Sim, um Goiás e Cruzeiro. A confusão aconteceu aos 35 do segundo tempo, após o árbitro não assinalar a agressão de um jogador do Goiás em um jogador do Cruzeiro, e logo em seguida desembocar no terceiro gol esmeraldino. Os jogadores do Cruzeiro, indignados, partiram para cima dos adversários, iniciando uma briga gigantesca que terminou com 21 expulsos. A partida foi encerrada ali mesmo, obviamente, e é considerada a mais violenta do futebol brasileiro. Infelizmente, não existe na internet nenhum registro em vídeo da partida. Eu não sei se pode ser considerado uma lost media, porque não dá pra saber se esse jogo foi filmado ou transmitido, mas provavelmente sim, e nesse caso os registros estão perdidos. Moleque, 21 expulsos. Goiás e Cruzeiro foi a partida mais violenta em questão de expulsões, mas em número de faltas, ninguém supera o derby campineiro daquele Brasileirão de 1999. Foram apitadas 105 faltas. Que? 55. Caralho, moleque, mais de uma falta por minuto de jogo, mano. O jogo tem 90, foram 105 faltas, moleque. Tem noção disso? 5 do Guarani e 50 da Ponte. Acho que vocês não têm noção do que são 105 faltas. Pra se ter ideia, a final da Copa de 2010 entre Espanha e Holanda, que é considerada uma partida violenta e muito picotada, teve 47 faltas. E olha que o jogo foi para a prorrogação. Guarani e Ponte batiam esse número sozinhos. Foi uma média de uma falta a cada 51 segundos. E mano, possivelmente o maior número de infrações cometidas em apenas uma partida na história do futebol profissional. E pelo jeito, além disso, o juiz devia ter esquecido o cartão vermelho em casa, porque de alguma forma ninguém foi expulso. E olha que só o volante Roberto da Ponte Preta fez 10 faltas. E esse número de 105 violações só não foi maior porque o juiz deixou de marcar pelo menos 2 pênaltis naquela partida. Isso é pênalti. Na reta final do Brasileirão de 2004, saiu na mídia a notícia de que a mãe de Robinho, principal jogador do Santos, um dos times que brigava pelo título, havia sido sequestrada na Praia Grande. Ela ficou pouco mais de um mês em cativeiro e foi liberada após o pagamento do resgate, cerca de R$200 mil. Durante esse período, o jogador não entrou em campo e desfalcou o Santos por 6 rodadas, mas sua equipe se virou bem sem ele, conseguindo vencer 4 dessas partidas e assumir a liderança. Ela foi liberada poucos dias antes da rodada final, que coroou o Santos como campeão daquela edição. Puta que Os autores do crime foram todos presos, o último deles em 2017. O cara ficou 13 anos Na segunda solto, camada, nós abordamos o tópico da máfia do apito. Mas sua história não acaba lá. Ela desencadeou
outro acontecimento que tem que ser citado. Em uma das investigações, o Ministério Público citou o árbitro Romildo Correia como um possível participante do esquema. Porém, nada foi encontrado contra ele. Mesmo inocente, a CBF colocou o árbitro na geladeira. Ele não foi escalado para apitar em nenhuma das 13 rodadas seguintes do campeonato. Ele finalmente voltaria a entrar em campo apenas como quarto árbitro na partida entre Santos e Botafogo. Aos 28 minutos do segundo tempo, após a expulsão do atacante Geilson do Santos, Romildo invade o campo, tira o uniforme de árbitro e exibe sua camisa branca com uma mensagem de protesto. Na frente, com os dizeres Romildo inocente mais punido, e nas costas, adeus CBF, adeus FPF, chega. Esse foi o anúncio de aposentadoria do juiz após 15 anos de... Aí, foda, tá? O juiz tirou a camisa. Falou, chega. Se deu o vermelho e se expulsou. Foda-se, tô aqui, galera. Acabou. Pra mim acabou. Tá vendo? Pra mim não dá mais. De carreira. E tem que ser dito em grande estilo. Não fiz nada e fui punido pela CBF. Tô enojado igual vocês, torcedores, com... Nós estamos sem comando na arbitragem, é uma vergonha. Eu me sinto, sabe, desrespeitado. Tô desmotivado, sinceramente. Abandono minha carreira a partir de hoje. Sinal de protesto para esperar, quem sabe, as comissões de arbitragem que estão assumindo agora dar um respaldo melhor para a arbitragem paulista e brasileira, porque até o que fizeram agora só foi uma vergonha. Caralho, moleque! O Campeonato Brasileiro de 1974 seria definido em um quadrangular final. Porém, essa fase final terminou com Cruzeiro e Vasco empatados na liderança. O regulamento previa que fosse disputada uma partida de desempate, e essa partida seria realizada no Mineirão, pois o Cruzeiro era a equipe de melhor campanha no torneio até então. Porém, foi aí que o Vasco entrou com um pedido para que o jogo final fosse no Rio, respaldado pelo artigo 59 do regulamento daquele ano, que dizia que no caso de tentativa de agressão por parte do público, dirigente ou qualquer pessoa ligada ao clube, a CBD iria inverter o mando dos 3 jogos seguintes da equipe agressora. E isso realmente aconteceu. Na partida anterior entre Cruzeiro e Vasco, o vice-presidente do Cruzeiro entrou em campo e tentou agredir o árbitro após a não marcação de um pênalti. Os cruzeirenses reclamam desse artigo nunca ter sido usado anteriormente no campeonato. Mas isso porque o Vasco foi o primeiro clube a exercer seu direito com relação a ele. No final das contas, o Vasco terminou campeão brasileiro, com os mineiros reclamando de um gol mal anulado de sua equipe, que em contrapartida mal anulado é o caralho, porra, é Vascão. Atuava com um jogador suspenso naquela final, pois o terceiro Cruzeiro jogou jogo suspenso e mesmo assim perdeu. O cartão amarelo não teria sido registrado na súmula da partida anterior. Vascão, protagonista. Entre os vários cenários possíveis de se jogar futebol nesse país tão diverso, um dos mais característicos e icônicos da história do Brasileirão é o Alfredo Jaconi. Esse acanhado estádio com cerca de 20 mil lugares é a casa do Juventude, que fez de lá um verdadeiro alçapão. E o que torna esse caldeirão ainda mais peculiar é o clima. O frio intenso da Serra Gaúcha, aliado à alta umidade do ar, torna frequente um cenário de densa neblina durante os jogos dos jaconeiros, dificultando até mesmo a visualização do jogo. É verdade. Cenário digno de um bom terror. Não à toa a comparação com a fictícia Silent Hill, descrita como uma cidade pequena, segmentada e envolta em névoa. Características que encaixam como uma luva para descrever o temido Alfredo Jaconi. Lembra muito a casa do Aline Flá também, maconheiro nato. Fica nessa névoa aí, nessa neblina. Durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras, pelo Brasileirão de 2024, antes de uma cobrança de escanteio palmeirense, a torcida do Corinthians lançou uma cabeça de porco no gramado. Pô, inacreditável. Isso mesmo, uma cabeça de porco, de verdade. A cabeça caiu próxima à linha de fundo e teve que ser retirada por um jogador alvinegro, que disse que achou que era uma mofada e que quase quebrou o pé chutando o objeto para fora. Segundo a polícia, a cabeça de porco entrou no estádio sendo arremessada por cima das grades do setor sul. Na última rodada do Brasileirão de 2008, o Vasco recebeu vitória em casa valendo sua permanência na Série A e acabou derrotado por 2-0. Esse era o primeiro rebaixamento na história do clube e certamente doeu muito nos torcedores cruzmaltinos. Imagine então naqueles presentes em São Januário.
um torcedor subiu na marquise do estádio na intenção de tirar a própria vida, em rede nacional. A polícia, bombeiros e até alguns torcedores tentavam convencê-lo a não fazer isso. Ele alegava que sua vida não fazia mais sentido com seu clube na Série B. Bom, felizmente, ele foi salvo e sobreviveu. E, infelizmente, ele teve que ver seu time cair mais 3 vezes desde então. Não precisa falar essa porra não, cara. Na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009, após a partida contra o Palmeiras, o atacante Jobson... Vou te pegar curiosidade, por onde anda esse malandro do Marquise Day, hein? Tá Vivão da Silva? Frequentando o estádio, caralho? do Botafogo foi pego no exame antidoping pelo uso de cocaína. E esse era o segundo flagrante. Rodadas antes... Quem que foi pego? O Jobson? Partida contra o Palmeiras, o atacante Jobson do Botafogo foi pego no exame antidoping pelo uso de cocaína. E esse era o segundo flagrante. Rodadas antes contra o Coritiba, ele já tinha sido pego com essa mesma substância no organismo. O que agrava a situação é que nesse período entre os exames, onde as suspeitas já recaíam sobre o jogador, ele acabou tendo participação decisiva em jogos importantíssimos no campeonato, marcando 2 gols na vitória contra o São Paulo, que tirou o título do clube, e 1 gol na vitória contra o Palmeiras na última rodada, que tirou o Verdão da Libertadores do ano seguinte. Após a fatídica derrocada do Botafogo no Brasileirão de 2023, o dono do clube, John Textor, né? veio a público fazendo acusações seríssimas contra o Palmeiras, afirmando que o clube teria sido fortemente beneficiado por um esquema de manipulação de resultados nas temporadas 2022 e 2023. O americano dizia ter provas contundentes e 100% confirmadas de um esquema, mas nunca trouxe à tona nenhuma evidência. Apenas falou de uma empresa francesa que teria uma tecnologia baseada em inteligência artificial que seria capaz de apontar comportamentos estranhos e suspeitos em partidas de futebol. E citou 2 jogos do Palmeiras, que segundo a SA, haviam manipulação. Uma goleada por 4-0 contra o Fortaleza em 2022 e uma por 5-0 contra o São Paulo na ressaca da Copa do Brasil, tendo apontado, abre aspas, falta de combate, erros de posicionamento e corridas em intensidade mais baixa de jogadores do São Paulo, dizendo ainda que pelo menos 5 atletas estariam no esquema. Isso gerou uma situação um tanto pitoresca, pois o São Paulo publicou uma nota em suas redes sociais se defendendo e dizendo basicamente que não houve manipulação de resultado, nós tomamos 5-0 do Palmeiras por ruindade mesmo. Já vai fazer quase 1 ano dessas denúncias, as supostas provas foram entregues aos órgãos competentes e nenhuma delas deu em nada para a surpresa de 0 pessoas. Após a partida entre Santa Cruz e Paraná pela Série B de 2014, 2 vasos sanitários foram atirados das arquibancadas do Arruda. Isso mesmo, 2 vasos sanitários. Um deles... Mais um vaso limpo... não vou nem fazer graça porque um torcedor morreu, desculpa. Acabou atingindo um torcedor do Sport, que infelizmente veio a falecer. A torcida do Sport é aliada da torcida do Paraná, e o objeto foi atirado durante uma briga do anel superior do estádio. Além dele, mais 3 torcedores ficaram feridos. Essa é uma teoria da conspiração que ronda muito alguns times, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro. Ela diz que tem certos clubes que tiram o pé no final do campeonato para não subir de divisão. Isso porque, segundo a teoria, ficar na Série B seria mais vantajoso financeiramente, pois não teria que reformular... Caralho, será? CRB, CSA... todo o elenco para montar um time... Tá todo ano lá, velho. Que consiga competir na primeira divisão, onde o nível técnico é muito superior, e teriam certos clubes que não estariam prontos financeiramente para isso. Também tem o pensamento de que é melhor ser um dos times competentes da Série B do que o lanterna da Série A passando vergonha. Algumas campanhas com grandes quedas bruscas na reta final corroboram com essa teoria. Em 2014, o Boa Esporte tinha o acesso na mão, bastava vencer o já rebaixado Icasa com 10 desfalques. Mas o clube mineiro perdeu por 3-2 de maneira inexplicável, segundo boatos, a pedido do presidente. O Vila Nova, em 2023, tinha um acesso na mão, bastava vencer o lanterna e já rebaixado ABC.
mas conseguiu a façanha de ser derrotado por 3-2 e acabou perdendo a vaga na elite Não do vai futebol subir ninguém, brasileiro. lembra? Em 2024, o Novo Horizontino não saía do G4 desde o primeiro turno, chegou a liderar a competição, mas na última rodada, quando só precisava vencer o Goiás... Pô, mas esse aí foi o meninão lá que perdeu o gol sem goleiro, pô. Aí, pô... A gente viu o vídeo do Cartoloco do Novo Horizontino, os caras queriam subir pra caralho. pretensões no torneio, acabou derrotado e viu o acesso escorrer de suas mãos. Outra possível resposta para esses acontecimentos seriam esses times só serem extremamente pipoqueiros, mas aí cada um acredita no que quiser. Remo e Uberlândia. O jogo decisivo da Série B de 1984 estava marcado para um 1º de abril. O Uberlândia tinha vencido a partida de ida pelo placar magro, e o Remo, sob seus domínios, tinha a missão de furar a retranca dos mineiros para ficar com a taça. O 0-0 se mantinha no placar até os 46 do segundo tempo, quando o juiz apita o fim do jogo e sacramenta o título para o Uberlândia. Porém, o placar do estádio indicava que a partida ainda estava com 42 minutos. Isso porque esse placar foi interrompido 2 vezes durante aquele segundo tempo. A torcida do Remo, achando que o jogo tinha acabado antes do fim do tempo regulamentar, ficou enfurecida e partiu para cima do árbitro, gerando uma briga imensa. O resultado da confusão foram centenas de feridos e um torcedor remista morto. 2 jogadores do Uberlândia chegaram a ser acusados de homicídio, porém não tinham nenhum envolvimento e foram inocentados. Imagina a manchete disso, filho. Em 2001, Figueirense e Caxias se enfrentavam pela Série B, na rodada decisiva, que definiria os 2 que subiriam para a elite no quadrangular final. O Figueira vencia por 1-0 até que aos 45 do segundo tempo, cerca de 2.000 torcedores invadem o campo para comemorar o acesso. Porém, o juiz ainda não tinha dado o apito final. Por isso, o STJD retirou os 3 pontos da vitória do Figueira, mas manteve seu gol de saldo. E esse saldo garantiu mesmo assim a vaga na primeira divisão para a equipe catarinense, porque sem os 3 pontos da vitória, os 2 times ficavam empatados em pontos e o Figueirense ficaria à frente pelo seu 1 gol de saldo a mais. Segundo o árbitro que apitou aquela partida, o Caxias não subiu por pura politicagem. Sim. Os vídeos da invasão não estão disponíveis no YouTube. O único trecho do jogo que não é uma Lost Media é o trecho do gol do Figueira. Ufa, chegamos finalmente ao final dessa nossa jornada. Boa jornada. Muito obrigado a você que viu até aqui, espero que tenha curtido o vídeo. Esse iceberg foi feito por mim com base em outros de temas parecidos, então se você sentiu que ficou faltando alguma coisa, pode comentar aí porque vai ser... Aí, vídeo pica, os caras se dedicaram. Os caras não, o cara, né? O JV Manojo aqui. Muito foda. Deixei meu like aqui. O maluco é brabo. Brabo.